Oi, bom, gente, meu nome é Jéssica, eu tenho 19 anos e eu resolvi criar esse canal para falar de assuntos que são muito falados em redes sociais, porém eles são pouco entendidos. Ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Eu não vim falar só por falar, eu vim falar porque eu passo. Graças a Deus eu consegui me livrar da depressão, mas eu ainda faço tratamento para síndrome do pânico e ansiedade. Já vão fazer 4 anos agora em 2020. E, bom, eu não vim falar só para pessoas que passam por isso, como eu, mas sim para pessoas que também conhecem alguém que passa, um familiar ou algo do tipo, e não sabe como lidar, não sabe o que fazer, o que falar, porque eu sei também que não é fácil lidar com pessoas que passam por isso. Eu vou fazer vídeo toda semana por tópicos. Como esse é o primeiro vídeo, eu resolvi contar a história da minha vida, onde tudo começou pra mim, porque eu acredito que pra vocês entenderem basicamente do que eu vou falar, vocês precisam entender a minha história de vida. Então, antes de eu contar a história, eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para que toda vez que eu postar vídeo chegue notificação do YouTube pra vocês. E é isso, gente. Obrigado desde já. Bom, começando a história, eu sempre fui considerada a ovelha negra da família, a garota que quer chamar atenção, esse tipo de menina. Só que ninguém nunca sabia o que eu passava, ninguém nunca procurou saber o que eu passei. Com 3 anos, meu pai se separou da minha mãe. Não fez tanta diferença pra mim, porque eu tinha 3 anos, então não fez tanta diferença pra mim no começo. Mas depois, mais ou menos, porque meu pai traiu minha mãe com a minha prima. Minha prima é casada com meu pai, que no caso é sobrinha da minha mãe. Isso me deixou insegura pra meninos. Mas não fez tanta diferença. Aonde que começou a machucar mais, aonde que começou a me deixar mais problemática, mais o que eles achavam que eu era, sei lá, foi na minha infância mesmo. Mas o que ninguém sabia é que eu era daquele jeito porque eu sofri abuso. Eu era abusada por uma pessoa muito próxima de mim, que não convém ao caso, porque a minha intenção aqui não é expor ninguém, até porque eu já perdoei. Então, eu sofri abuso. Sofri abuso dos meus 10 anos até os meus 14 anos. E aí, nesse meio, quando eu cheguei nos meus 12 anos, por aí, eu comecei a me torturar pelo que faziam comigo. Então eu tentava tirar a dor de dentro pra fora. Então foi aí que eu comecei a me cortar. Foi aí que eu comecei a beber. E aí foi o básico. O básico. Não parece nada. Não parece nada. Eu sei, mas enfim, nos meus 14 anos eu resolvi contar o que aconteceu, porque eu já não aguentava mais. Então, o que ele fosse fazer comigo, se ele fosse me matar ou se ele fosse me bater, porque ele sempre me ameaçava, mas pra mim não importava mais, porque eu já tava muito cansada. Então, com meus 14 anos, eu decidi contar. Contei pra Zélia, que é minha segunda mãe, agradeço a minha vida hoje a ela. E decidi contar pra Zélia e Só que a Zélia tinha um marido, que é meu tio, que eu considerava meu pai, que ele era doente de câncer. E ele ouviu e ele ficou muito mal. Então a gente não conseguiu fazer nada. O que a gente conseguiu fazer foi levar ele pro hospital, meu tio. E aí essa pessoa que abusou de mim ficou na mão de terceiros. Então o que fizeram? Levaram essa pessoa pra longe de mim, pelo menos por um tempo. E basicamente foi isso. Eu acredito, essa história eu conto porque eu acredito que a minha depressão já tinha começado dali. Eu já tinha indício, sabe?
porém eu não sabia, eu não sei se não sabiam ou se eles achavam realmente que era frescura, não sei. Então, eu acredito que o indício da depressão, ela começou ali. Avançando um pouco a história, com 14 anos eu contei, e aí, mesmo contando e afastando essa pessoa de mim, eu tinha muita mágoa guardada dentro de mim, então continuei me cortando, continuei bebendo. Normal, eu tinha minhas intrigas com a minha mãe, eu e a minha mãe nunca se deu muito bem, tanto que hoje eu não moro mais com ela, eu moro de aluguel. E eu ficava muito mal com isso, então eu me cortava, com 14 anos eu comecei a fumar também e tudo mais. Com 14 anos eu conheci um menino, primeiro amorzinho, sabe? E pra mim era Deus no céu e esse menino na terra. Só que o que aconteceu? Esse menino terminou comigo, eu comecei a ficar muito mal, comecei a fazer as coisas que eu fazia antes com mais intensidade. Então eu bebia muito mais, eu saía muito mais, eu fumava muito mais, me cortava muito mais. E eu fui chegando num nível que as pessoas começaram a ver que tinha algo de errado comigo. Porém, para terceiros, né, era sempre falta do que fazer. Sempre falta do que fazer. E então eu comecei a fazer um curso. Eu fazia curso com esse menino também, que eu namorava antes, então eu sempre fumava bastante pra mim conseguir ficar no mesmo local que ele, sabe? Mais relaxada, pra não chorar. Eu me lembro que eu sempre saía do curso e eu sempre ia fumar um e ia embora. Ia fumar um e ia embora. Teve um dia, num sábado, que o meu primo, ele me chamou pra ir pra uma campa dentro na igreja. Ele me chamou pra ir no acampamento da igreja. E eu falei assim, tá, vai. Tipo, fui por ir. E aí eu fui com uma amiga minha, fui por ir e tal. Teve as brincadeiras, filme, tudo muito legal. E aí teve a parte da administração. Só que, tipo, eu nunca fui de prestar muita atenção, sabe? Quando eu ia. Porque antigamente eu ia com a minha madrinha pra igreja, porém eu ia por ir, sabe? Nunca prestava atenção na palavra e tal. Só que nesse dia, eu senti que era comigo que tava falando, sabe? Era comigo. E eu prestei atenção atentamente no que o Hugo tava ministrando. O Hugo, na época, ele era o líder dos adolescentes. Cara, ele ministra muito, gente. Pensa num cara que ministra, é o Hugo, gente. Você vê Deus. Gente, ele ministrando, você vê Deus falando com você. Mas, enfim, é isso. O Hugo ministrando, eu lembro que uma hora o Hugo olhou pra minha cara e falou assim: Jesus está falando agora pra você. Você não conhece ele, você não sabe o que ele é capaz. Você pode até duvidar dos planos dele pra sua vida pelo que você já passou, por cicatrizes que tem dentro de você. Mas quando você precisar, você pode orar pra Deus e ele vai estar ali, ele vai te ouvir. Mesmo que você não saiba orar, fala com Deus como se fala com ele como se ele fosse seu amigo. E é isso. E tal. E o Hugo continua ministrando. E eu senti aquele negócio ardendo no meu coração. E aí eu queria conhecer aquele Jesus que o Hugo tava falando. Eu queria muito conhecer aquele Jesus. Porque aquele Jesus que o Hugo tava falando, naquele momento me trouxe uma paz no coração. Naquele momento parecia que todos os meus problemas tinham sido apagados. Só que eu sou cristã. Apesar de eu não estar mais tão firme na igreja, eu sou cristã. Mas naquela época eu nem conhecia Jesus, eu nem conhecia. Eu acreditava em Deus, porém não era aquele negócio de orar, não era aquele negócio de tal. Eu às vezes chegava a duvidar, porque eu ficava, como que uma criança passa por isso? Por que minha vida é assim, sabe? Questionar as coisas de Deus. E o Hugo
pegou, fez uma oração que eu senti Jesus me abraçar. E eu falei, cara, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero. Só que as coisas do mundo, ela te chama. Então, na mesma semana, tava lá eu no curso, e aí eu lá com as minhas amigas, elas, vamos fumar? E eu, vamos. Não pensei duas vezes, falei, vamos. Nesse dia, eu fumei muito. Muito mesmo. O Acampa Dentro tinha sido num sábado. Esse dia que eu fui fumar foi numa quinta. E aí eu fumei muito mesmo. E aí eu comecei a passar mal. E eu comecei a ter os sintomas, que é o mesmo sintomas que eu tenho hoje em dia com a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico, um dos sintomas dela é a despersonalização. E eu tenho, que é o pior, é o que eu acho... A pior coisa é a despersonalização. O que aconteceu? Eu fumei e aí beleza, tudo normal. Quando eu tava indo embora, eu senti que eu tava viva, mas eu não sentia o meu corpo, sabe? É como se eu estivesse fora do meu corpo, se eu estivesse me vendo por fora, sabe? Como se eu estivesse morta viva. E aí o que aconteceu? Eu pedi pra sentar porque eu não tava bem. Mas eu não tava em efeito de nenhuma brisa. Porque como eu comecei a passar mal, eu acho que a brisa cortou, não sei. O que aconteceu? Eu fechei o olho pra respirar. Quando eu abri o olho, eu vi... Gente, desculpa. É porque eu lembro disso como se fosse ontem. Eu lembro disso e sei lá. Bom, eu passei mal e eu sentei e eu tomei uma água, respirei, eu fechei o olho. Quando eu abri o olho, eu vi o meu velório. Eu me vi dentro de um caixão, eu vi minha mãe chorando, eu vi minha família toda chorando e eu tentava falar: eu tô viva, eu tô aqui, mãe, olha pra mim. E ninguém me escutava. E aí eu fechava o olho, eu abria o olho, eu me via cantando na igreja. Na época no Shekinah. E aí eu fechava o olho e abria de novo e eu lembrava do Hugo ministrando. E, cara, eu fiquei assim por alguns minutos e aí eu pensava: o que eu quero? Porque eu lembrava que Jesus estava me dando uma escolha, porque eu lembrava do que o Hugo falou, mas aí eu pensava, o que eu quero? Porque se eu tô me vendo no caixão, eu tenho a opção de morrer agora. Porque eu tô cansado dessa vida infeliz. Mas se eu tô cantando na igreja, é porque Deus tem uma mudança pra minha vida. E aí eu peguei e falei assim... Eu falei exatamente assim, eu não sabia orar, eu não sabia nada. E eu só falei assim: Jesus, se o Senhor tá me dando uma escolha, porque eu não sei o que é isso, mas se o Senhor tá me dando uma escolha, eu já passei por muita coisa ruim. Eu queria agora passar por coisa boa. Eu quero. Eu aceito servir ao Senhor. Eu aceito cantar na igreja. Eu quero passar por isso. Caso não for isso que for pra mim, eu vou morrer um dia. Eu sei que eu vou. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu parei, depois que eu fiz a minha escolha, automaticamente eu parei de ter essas visões. E aí depois eu cheguei em casa, eu não sei como eu cheguei em casa. Eu só lembro de acordar no outro dia e contar tudo o que aconteceu pra minha mãe e pra minha madrinha. Elas não sabiam que eu fumava, tipo, elas sabiam que eu saía escondido, sabiam que eu bebia, mas não sabiam que eu fumava. Sabiam que eu me cortava naquelas, porque às vezes elas pegavam, mas aí eu falava, vou parar. E aí eu escondia usando blusa de frio. E, enfim, foi aí que começou a minha síndrome do pânico. Porque depois daí, isso foi na quinta, na sexta, minha madrinha me levou pra igreja. Tava tendo o congresso dos adolescentes. Bom, ali eu aceitei Jesus, ali eu aceitei a deixar minha vida
que passou, aceitei seguir os passos de Deus. Mas eu acho que o que aconteceu comigo naquele dia ainda tinha ficado comigo, eu fiquei traumatizada com aquilo, eu acredito. E o que aconteceu? Mesmo na igreja, eu tinha crises. Gente, a minha crise do pânico, ela é assim. É porque assim, a ansiedade eu consigo controlar um pouco. A síndrome do pânico, que é o pior, que é o que mais domina a minha história, é a síndrome do pânico. Eu vou falar nos decorrer dos vídeos, eu vou falar de cada um deles. Eu vou falar de como foi a ansiedade, como é a depressão, de como é tudo. Mas basicamente, a minha síndrome do pânico, ela é muito ruim. Porque assim, ó, ela me deixa com falta de ar, ela me deixa suando, ela me deixa com a despersonalização, porque ela começa me deixando com uns pensamentos ruins. Aí a despersonalização é quando é assim, eu tô tipo, eu sinto que eu tô morrendo, tipo, é como se eu estivesse morrendo, assim, eu não sinto o meu corpo. E é muito ruim, eu vou explicar depois em um outro vídeo, porque esse é mais pra vocês saberem a história de como que aconteceu tudo isso. Mas enfim, eu peguei e comecei a ir pra igreja tudo certinho, mas mesmo assim, minhas crises continuaram. E mesmo assim eu continuei seguindo. Porém, hoje eu não sou mais tão firme como antes, ainda faço tratamento com psiquiatra, eu tomo remédio. E assim, gente, basicamente essa é a minha história. Eu tive muitos traumas, eu passei por muitas coisas e eu não tinha... Então, eu passei por muitos traumas e eu não tinha ninguém pra falar. Não é que eu não tinha, eu não confiava em ninguém pra falar sobre isso. E às vezes eu fico pensando, se eu tivesse me aberto, se eu tivesse procurado ajuda no começo, eu não chegaria nesse nível. Só que eu também não me culpo, porque na época onde tudo começou, eu não tinha tanta ciência do assunto quanto hoje. Porque hoje é bem falado, mas antigamente não era. E por isso eu não procurei e tal. Mas eu acredito que agora, com a sabedoria que a gente tem, eu acredito que com a ciência que a gente tem hoje sobre o assunto e as causas e tal, a gente pode evitar. Por mais que seja difícil, sabe? Eu acredito muito que tudo começa pela ansiedade, sabe? A maioria começa pela ansiedade. E, cara, por isso que eu falo, a minha intenção nesse canal é ajudar não só quem tem, mas ajudar a evitar para que pessoas passem por isso, porque eu sei como é ruim. Esse é o básico da minha história. Esse é mais ou menos o que aconteceu comigo na minha vida. É o abuso, a falta de comunhão, de certa forma, comunhão com a minha mãe, é a percas que eu tive e eu não soube administrar meus sentimentos. Eu não me condeno por isso, eu não me considero culpada, porque eu era muito nova quando tudo isso aconteceu e eu tinha vergonha. Essa é basicamente a minha história. Hoje eu luto pra vencer essas doenças. Eu tô fazendo esse canal aqui não porque eu tô curada ou porque eu sei como curar. Não, eu tô fazendo como uma autoajuda. Não pra vocês que vão assistir, mas até mesmo pra mim. Porque eu acredito que quando a gente ajuda alguém, a gente consegue se autoajudar. E apesar de tudo, eu sempre vou estar disponível pra conversar sobre quem até pensa. Então, eu sempre vou estar disponível para conversar, sempre, sempre, sempre mesmo.
no que eu puder ajudar, eu quero ajudar vocês da melhor forma possível. E é isso, gente. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o like de vocês e não esquecem de ativar o sininho. E é isso. Caso alguém queira conversar comigo ou algo do tipo, pode seguir no meu Instagram, que vai estar aparecendo aí embaixo. O meu Facebook também. E é isso, gente. Eu aceito todos, eu respondo todos. Se caso eu demorar ou alguma coisa assim, eu peço desculpa. Mas eu quero que vocês saibam que eu vou estar aqui pra vocês e que eu estou disposta a ouvir a história de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que apoiaram e que esse seja o começo de um caminho onde eu possa ajudar muitas pessoas e que seja um começo de uma cura interna, não só minha, mas de vocês que passam por isso também. Gente, obrigado mesmo pelo apoio e é isso. Semana que vem eu posto outro vídeo. Vocês podem dar sugestões do que vocês querem que eu comece falando. E é isso. Tamo junto e valeu.